Provérbios 15, 23. Provérbios 15, 23. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Amado Pai, nós dependemos totalmente de Ti, principalmente para ver a Sua palavra boa a seu tempo. Abra os nossos olhos. Nossas pregações já não são feitas mais para quem rejeita, mas para aqueles que estão carecendo de uma luz, para poder se firmar naquela revelação que o Senhor já deu, e que nós precisamos crer, e crer naquilo que o Senhor está fazendo hoje, não há 100 anos, não há milênio, mas hoje, porque todos sabem o que o Senhor fez, o que o Senhor fará, mas sempre ignora o que o Senhor está fazendo. Então eu quero estar onde o Senhor está fazendo a sua obra, sua pregação, seu ensinamento, e trazendo cada um de nós à presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu pensei em falar sobre o tempo da palavra se cumprir. Tem pessoas que fazem perguntas, mas não creem na resposta. Então não adianta nada. O homem se alegra na resposta da sua boca. Se eles não podem confiar na resposta de uma pergunta, eles não pertencem àquele ministério. Esta sempre foi a verdade. Quem perguntava para Jesus tinha que crer em Jesus. Quem perguntou para Moisés tinha que crer em Moisés. Quem conversou com Noé devia crer em Noé, nem se fosse sua família. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo. A gente pode ver a palavra no tempo de cada um que passou. Mas naquele tempo foi boa. O irmão Branham vem e diz, a palavra do tempo de Lutero foi boa, a de Wesley foi boa, a pentecostal foi boa, mas você precisa saber da palavra hoje, que eram os dias do irmão Branham, e que as pessoas não conseguiam ver aquele dia. E a palavra, o tempo da palavra se cumprir, é o tempo que as pessoas olham ou para frente ou para trás. As pessoas nunca olham o presente, quando a palavra está se cumprindo, o tempo da palavra se cumprir. O irmão Branham diz, Senhor, queríamos ver a Jesus, parágrafo 30, ele diz, agora, cada geração, quando a igreja usualmente até então confusa e tudo mais. Quer dizer, em cada geração a igreja tem as coisas muito confusas. Até que
quando chega o tempo da palavra ser cumprida, eles estão olhando de volta a alguma outra geração do passado. Quer dizer, a palavra está para ser cumprida. E ao invés da pessoa olhar para o tempo que a palavra está para ser cumprida, irmão Branham diz que eles começam a olhar para o passado. Mas o passado já cumpriu. O que adianta nós olharmos até mesmo para a mensagem passada, que é a primeira e a segunda etapa? Já cumpriu. Você sabe que a terceira etapa é a única que toma do tempo do irmão Branham e ela vai até o rapto. Esta é a terceira puxada. Porque ela cumpriu no tempo do irmão Branham, mas ela tem uma extensão de cumprimento no tempo da esposa. E o tempo da esposa, quer dizer, se a pessoa não sabe que hoje é o tempo da esposa, o que vai acontecer? Estão esperando numa geração que vem, ou estão apontando para uma geração passada. E nós temos que ter a revelação da geração que a gente vive. O que Deus está fazendo no tempo que nós vivemos. Não no tempo que o irmão Branham viveu, que na verdade o povo não sabe nem do tempo que o irmão Branham viveu. Quantos de dentro da mensagem não sabe daquilo que aconteceu no tempo do irmão Branham, e ele mesmo diz que aquilo que estava acontecendo naquela semana, eles do tabernáculo Branham não estavam entendendo. E o que era? A abertura da palavra, era a revelação dos 7 selos. Os 7 selos estavam sendo abertos diante deles. O 7º selo estava no púlpito. O 7º selo estava materializado. E eles não conseguiam ver. Eles sempre falam para a geração anterior, a geração que passou, a geração que vem, que sempre a mentalidade da pessoa está em algo que Deus fez ou que Deus fará. É difícil a pessoa olhar e ver. Deus está fazendo agora. Então nós estamos precisando de um povo que vê o que Deus está fazendo agora. O cumprimento da palavra, o tempo da palavra se cumprir agora. Não é o tempo que a palavra se cumpriu, até no tempo do irmão Branham, mas no tempo que a palavra se cumprir. Entende? É exatamente nesse tempo que nós vivemos. Haverá tempo para a palavra se cumprir depois de nós. Depois da noiva ser raptada, haverá o tempo da palavra se cumprir com Moisés e Elias. Mas o nosso tempo é o tempo que está mostrando entre Moisés e Elias e o irmão Branham. Exatamente aqui. Porque você sai do ministério do irmão Branham com toda a revelação. Ninguém pode dizer que o irmão Branham falhou na revelação. Toda a revelação foi dada completa. Os 7 selos foi revelado completamente, não apenas 6 selos. É porque as pessoas param nos parágrafos e fica, bom, ele revelou 6 selos. Mas se você parar num versículo da Bíblia, convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu, você vai fazer 2 também. Mas se você ficar no versículo, eu e o Pai somos um, você fará 1. E como que você terá uma fé de 1 ou de 2? Então, é nisso que as pessoas estão precisando de ter luz. E aqui, senhores, queremos ver Jesus, parágrafo 30, cada geração. Irmão Branham diz, quando chega o tempo da palavra ser cumprida, eles estão olhando de volta alguma coisa do passado, alguma outra geração do passado. E nós não podemos distanciar tanto a geração do passado. Quando se falava em eras da igreja, se falava em centenas de anos. A era das trevas foi 1000 anos. Então, quando se fala em geração, se fala em 40 anos, diz o profeta. Isso daí não se pode negar.
você não pode deixar nenhum pastor te enganar. Com uma geração dispensacional. Aquilo foi da dispensação das eras, não tem nada a ver com a geração que se cumpre a palavra no dia que você vive. A igreja pentecostal viveu sua geração, você sabe que ela veio por volta de 1900. 1950 já tinha terminado. 1950, Deus já estava sendo fotografado, como essa foto que nós temos do irmão Branham, a coluna de fogo em sua cabeça. Deus já estava sendo fotografado num homem, mostrando para eles que Deus já estava mudando de pentecostal para um homem. A mensagem não seria mais dos pentecostais, seria daquele homem. Veio a vindicação até da coluna de fogo, sobrenatural. O FBI viu aquilo ali, estudou aquilo e diz, é sobrenatural. Quer dizer, as maiores autoridades viu que era sobrenatural, mas o homem não consegue ver. Deus veio como na sua vinda, numa nuvem. Aquilo ali é sobrenatural, mas está claro. Você pode olhar na foto, que o irmão Branham diz, olha os seus olhos, olha o seu nariz, olha a sua boca. Irmão Branham falando. Então, mas a pessoa olha e não identifica a mensagem daquele dia. A mensagem de 1950 estava a primeira e segunda etapa, que começou até antes de 1950. Mas vamos falar de um tempo de vindicação, é que Deus provou aquilo através desta fotografia da coluna de fogo sobre a cabeça do profeta. Mas eles não viram. E os pentecostais jamais admitiriam que Deus tinha saído deles e passado para William Branham, com o ministério de Elias, com o ministério de Filho do Homem, com o ministério de Sétimo Anjo. Eles não poderiam aceitar aquilo. E até hoje os pentecostais são pentecostais, porque eles não puderam aceitar. Eu nasci exatamente nesse ano de 1950. Dou graças a Deus de nascer pelo menos nesse ano, 1950. E eu pude ouvir a mensagem. Depois de 20 anos, eu criei na mensagem. Você talvez veio crer agora, mas eu, depois de 20 anos que eu nasci, eu vim crer na mensagem, 22 anos. A gente creu na mensagem. Isso não quer dizer nada, simplesmente que nós estamos seguindo esta mensagem há muitos anos, há muito tempo. Estamos pregando essa mensagem, orientando as pessoas dentro do cumprimento da mensagem do nosso tempo. Agora, 1950 até 1980, nós temos aí o ministério do irmão Branham. Por isso o irmão Branham diz que Jesus viria por volta de 1977. E aquilo aconteceu, mas as pessoas não viram. Aquela nuvem que Jesus veio, eles fotografaram, mas eles não conseguem. Eles põem cada nome absurdo na doutrina da vinda, porque a doutrina da vinda de Cristo está baseada nessa nuvem, perfeitamente. Pois o dia que ela apareceu, 28 de fevereiro de 1963, às 18 horas até 18h28, completando quase meia hora de silêncio, como diz a Bíblia no 7º selo, Apocalipse capítulo 8, verso 1. Aquilo já aconteceu, mas as pessoas não puderam ver, porque foi naquele dia. Hoje eu estou falando que foi naquele dia, e os outros estão dizendo que é uma doutrina de bobagem. É o que eu já ouvi deles. Agora, são pessoas cultas que falam isso. Elas não têm revelação, mas são pessoas cultas, são pessoas estudadas, formadas.
Mas não tem revelação. Pedro não era estudado, não era formado, mas tinha revelação. A samaritana não era formada, mas tinha revelação. Assim você vai encontrar as pessoas que não tinham uma formatura dos homens, mas tinha uma revelação de Deus. Então aqui nós encontramos que eles tropeçam exatamente na geração deles. Irmãos, como que nós vamos crer? Como teve pessoa que saiu do nosso meio e ainda disse que eu prego que a hora da meia-noite é a minha mensagem. Eles nunca vieram no nosso meio, nunca entenderam a mensagem. Que o irmão Brana que diz, é meia-noite. O irmão Brana, ele diz, é meia-noite. Então, se era meia-noite, ali na festa das trombetas, e ele dizendo é meia-noite, como que você diz que eu digo que é aqui que é meia-noite? A meia-noite no Brasil, que eu sempre prego, é com respeito a essa manifestação que tinha que vir, esse cumprimento da profecia no Brasil. E a profecia no Brasil diz que na hora da meia-noite, então teria uma mensagem. Na hora da meia-noite. E a hora da meia-noite é a terceira etapa, é o irmão Brana que diz, lá era a terceira etapa, aqui também é a terceira etapa, é a mesma que o irmão Brana pregou lá. Mas eles não podem entender essas coisas, isso passa por alto, porque eles sabem da geração passada. Eu digo, eles sabem, nem sabem. Se eles soubessem da geração do irmão Brana, eles saberiam da geração da noiva. Irmãos, a noiva já tem essa geração por 20 anos. Não se pode negar. Até o inimigo, que hoje não crê no que nós pregamos, o inimigo tem que pregar que a era terminou. E quem pregou foi exatamente nós. O inimigo tem que pregar que o Cordeiro saiu do trono. Ou senão eles têm que voltar para a primeira e segunda etapa e colocar o Cordeiro no trono. E não ter a revelação dos selos. Mas o inimigo mesmo tem que mostrar, o último eleito já entrou. E eles estão mostrando o quê? A mensagem da noiva que pregamos já há 20 anos. Eu teria vergonha de fazer o que eles fazem. O tempo das eras acabou, faz 20 anos que nós estamos pregando. Esta é a era da noiva, da esposa. Se você tiver luz, você aceitará isso. Isso é verdade. Até o inimigo tem que pregar, a intercessão cessou. Porque era amigo desta mensagem da noiva. Hoje é inimigo da mensagem. Mas eles têm que pregar, porque quem pregou isso foi a esposa que pregou. É o ministério da esposa. É João que comeu o livrinho. Queira ou não. Eles estão falando de um João de 2000 anos. João de 2000 anos teve a visão desse livrinho e comeu o livrinho na visão. Nós estamos falando de um ministério da esposa que é hoje. Não é ontem, é hoje. Esse ministério da esposa, o tempo da palavra se cumprir, é no meu tempo, no seu tempo. Cada um de nós vamos ser julgados pela mensagem que temos ouvido hoje. Vocês não pensam que vão ser julgados pela mensagem que vocês não entenderam do irmão Brana, que estudaram 40, 50 anos e não souberam que a era tinha terminado, que o Cordeiro saiu do trono, que o último eleito já tinha entrado, o tempo das eras já tinha acabado, a intercessão já tinha passado, que Deus já tinha novo nome. Lá eles não sabiam. Na geração do irmão Brana, ele foi proibido de dizer para uma pessoa. Aquilo ficou dentro da mensagem. Mas você tem que admitir que a mensagem da esposa falou isso para você há 20 anos. Tira eu de cena. Ponha eu num canto. Escuta a mensagem. Se o homem te atrapalha, escuta a mensagem.
mas que a mensagem também teve que passar pelo homem. Você não tinha isso. Você bate no peito hoje, prega, é isso, mas você não sabia disso até que ouviu alguém pregar. Dentro destes 20 anos, de 2000 para cá. Bom, com eles eu não tenho que perder tempo, porque eles não me escutam mais. Também se me escutou 16, 17 anos, não creu, não precisa me escutar mais nem um minuto. Não precisa ouvir mais nem um minuto. Porque prova a falta de eleição. Redenção pelo poder. Vou falar apenas de 2 parágrafos aqui. Parágrafo 121. A irmã Brana diz, eu estava pensando hoje, enquanto estava fora orando. Quem sabe se eles orassem um pouco, eles saberiam. Mas se você entender que a coisa não está hoje, muito na base de orar para entender, está de ouvir. Ouvir porque está sendo pregado, está sendo anunciado. E muita gente de oração aí fora não sabe nem o nome do Pai. Muita gente de oração, orando como o irmão Brana ensinou, de manhã, 9 horas, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 da tarde, orando. E não sabe que o Cordeiro saiu do trono, e não sabe que o tempo acabou, e não sabe que Deus tem novo nome, e não sabe que o ministério do Filho do Homem foi aquele dia que o irmão Brana estava na terra, aquele ministério do entre meio que o irmão Brana pregou, provando a sua palavra. Ele pregou o ministério do entre meio. Esse ministério era exatamente o ministério dele, o Filho do Homem no entre meio. Entre meio, filho de Deus, que é as eras, e filho de Davi, que é para os judeus. No entre meio, filho do homem. São Lucas 17, 26 a 30. Está revelado no dia do profeta, mas eles estavam olhando para o pentecostalismo. Eles estavam olhando para uma vinda posterior. E Deus estava ali. Eu estava pensando hoje, enquanto estava fora orando, como que este é o dia pelo qual teremos que responder. Qualquer pessoa, qualquer pregador vai ter que responder por esse dia que eles estão vivendo. Não é pelos dias lá de trás. Eu vou responder pela mensagem de Lutero, de Wesley, pentecostal. Não. Vou responder pela mensagem do irmão Brana. Não, é por esse dia. Irmão Brana não podia falar e vocês estão ouvindo e pisando sobre a mensagem, contra a mensagem que vocês esperam o céu, não tem, que espera o arrebatamento. Como? Vocês estão ignorando a mensagem da sua geração, e esse é o dia pelo qual teremos que responder. Os pentecostais pensam que eles vão responder pela Trindade, que eles ouviram antes do profeta pregar. Não, eles vão ter que responder pela mensagem do profeta, o que o profeta pregou dentro daquele inteirinho da era pentecostal. Irmão Brana já estava batizando em nome de Jesus Cristo. Irmão Brana já estava ensinando. E já era para mostrar aos pentecostais que dentro da era deles havia um homem com uma revelação para poder restaurar o que havia perdido. E agora foi tudo restaurado nos dias do irmão Brana, dentro desse período. Eu tenho que avisar você que é isso, essa é a realidade, dentro deste período, que irmão Brana batizou até 1950, dentro desse período, esse tempo, irmão Brana pregando, mostrando o que é deidade, e eles crendo em trindade. Então, eles têm que saber que vão ser julgados pela mensagem que eles ouviram. Você sabe que nós tivemos 30 anos aqui no Brasil, de 1970 a 2000, sem saber nada da terceira puxada, sem saber nada que a era terminou,
que o Cordeiro saiu do trono, que os 7 selos foram revelados, que o 7º selo estava encarnado, que o 7º selo desceu encarnado do céu. Vocês notaram quando aquele anjo estava descendo e tomando forma? Era o 7º, que o irmão Brana diz, 207, Cristo mistério de Deus revelado, e 101 da tradução de Goiânia. Vocês notaram? Notaram nada que aquilo tinha acontecido. Era o 7º descendo, e o 7º selo era aquele que estava na nuvem, e ele desceu para a terra. No irmão Brana materializou no profeta, porque o irmão Brana era o mensageiro do 7º selo. Não tem mais nenhum mensageiro. Vocês escutam pregações aí, que da hora da meia-noite, outro homem, não existe isso. A hora da meia-noite foi no tempo do profeta. Em cada época há uma hora da meia-noite, mas aquela de Mateus 25:6, aquela no tempo do irmão Brana, à meia-noite ouviu-se o clamor, aí vem o esposo. O esposo não vinha agora não, o esposo vinha exatamente naqueles dias. Aí vem o esposo, a mensagem tinha sido pregada, ele diz, é meia-noite. Mas as pessoas não creem. E o que elas não creem? O tempo da palavra se cumpriu. Quando aquela palavra está se cumprindo, eles não creem naquilo. Então, a irmã Brana diz, presta atenção, vocês que ignoram a mensagem de João, vocês ignoram a mensagem da esposa. Ou você pensa que João não está ligado à esposa, é a mesma coisa. Só que Deus tem que usar alguém para isso. Isso é promessa dele. De comer o livro. Isto é, comer a revelação. E aquilo que estava escondido, que ninguém pôde comer até o ano 2000, mas de 2000 para cá, você pode comer. Entra na terceira puxada e come. Faça como o sacerdote fazia, entrava lá no terceiro compartimento, ia na panela dourada, metia a mão naquela panela dourada e comia daquele maná. Aquele maná que lá fora tinha criado bicho, mas dentro da terceira puxada estava sendo alimento para o sacerdote, para ele poder sair e pregar a mensagem. É isso que cada pregador, cada pastor precisa, entrar atrás do véu e ir à panela dourada dos 7 trovões, onde o irmão Brana revelou 7 selos, 7 trovões, novo nome, meter a mão nesta panela, tirar esse maná e comer esse maná e sair e pregar para os outros. Você vai e prega a povos, reis, nações e línguas. Mas para você crer na mensagem do profeta, escuta, estou lendo o irmão Brana falar, redenção pelo poder, 121. Eu não vou ter que responder pela geração que foi antes de mim. O irmão Brana está dizendo que ele não ia responder pela geração pentecostal, a geração que foi antes dele, ou a geração que virá depois de mim. Ele diz que não vai ter que responder. Eles querem colocar irmão Brana hoje para responder, quando vocês têm que saber que cada um de nós pregadores vamos ter que responder pelo que pregamos ao profeta e o profeta a Cristo. A coisa é assim. Eu tenho que responder, não é direto a Jesus, não. Cada pregador vai ter que responder, não é direto a Jesus. Quem responde direto a Jesus é o profeta. É ele que responde direto por mim e por você. Agora você tem que responder por sua geração. E aí você, o que você pregou? Eu preguei que o Cordeiro ainda estava no trono. Você vai ouvir o irmão Brana dizer, isso foi antes dos selos. Foi antes dos selos. O tempo de você pregar que o Cordeiro saiu do trono, você estava perdendo tempo pregando que ele estava no trono. Aí que o irmão Brana diz, eu não vou ter que responder pela geração que virá depois de mim.
Oh, quem é que não sabe que a nossa geração é depois do profeta? É uma geração depois do profeta. É a geração pior, a geração mais ignorante que tem. De pregadores mais ignorantes, de pregadores que têm coragem de pregar e voltar atrás. Como que o povo pode crer nas pregações hoje? Se ali na frente eles não vão jogar tudo água abaixo outra vez. Eu não estou contra o indivíduo, é um espírito que toma as pessoas. Não pense que irmão Brana vai julgar a nação nossa. Esta mensagem da noiva que vai julgar esta geração. Esta geração que devia conhecer a revelação dos selos. Porque a esposa sabe aquele murmúrio, aquele sussurrar que o profeta fala em Cristo, mistério de Deus revelado, que ela ouve, é isso daqui, é a terceira puxada. É isso que a esposa ouve, a era terminou. O ministério do Filho do Homem já cumpriu. Aquele dia, quando a nuvem veio, ia manifestar aquele ministério, Filho do Homem é Cristo, descendo do céu, pisando no mar, entre povos, e pisando na terra, se materializando. Era Deus num homem. Filho do homem é Jesus em Brana. Filho do homem não é Brana, filho do homem é Jesus em Brana. Você come hoje o livrinho, é porque Jesus está em mim e em você, comendo esse livrinho. Aquilo que não podiam os Estados Unidos comer, não foi dado a ele. Não diga a ninguém. Brasileiros, africanos e demais, vocês vão ser julgados por essa mensagem. Quero que vocês entendam isso. Serão julgados pela mensagem da esposa. Desse dia que já foi pregado, que a mensagem veio, e não foi através de você. Você sim é um usurpador. Vai pregar uma coisa que você mesmo não aceita de onde veio. Isso é usurpar. Eu pregar a mensagem do profeta não é usurpar a posição do profeta, porque eu não prego o que eu vou revelar, e a Bíblia diz que esse sétimo anjo ia revelar. Eu digo que eu estou comendo, eu estou dentro do meu ministério. Você, como igreja, como esposa, está dentro deste ministério aqui, ó. Eu não vou ter que responder pela geração que foi antes de mim, que é o pentecostal, ou pela geração que virá depois de mim, que é a esposa. Mas no julgamento é para me encontrar com esta geração. Qual geração? Geração dos Estados Unidos, geração que ouviu ele pregar. Primeira, segunda e terceira puxada. Eles vão ter que encarar. É o profeta, ele vai julgar aquela geração. Para cá, Deus estendeu sua mão e teve misericórdia de nós, e deixou o ministério da esposa para o último dia, porque ela que demora mais se aprontar. O noivo está pronto, mas a noiva não está. O noivo é perfeito, dizia na visão do irmão Brana, mas a noiva não era perfeita. Mas agora, com a mensagem, com a revelação que ela tem dentro desses 20 anos, já está mostrando aquela noiva perfeita que o irmão Brana diz, mas virá. Ele diz, temos tido igrejas e mais igrejas, noivas e mais noivas, mas virá uma perfeita. Perfeita porque creu em toda a mensagem dele. Não só a primeira e segunda etapa, creu em toda a mensagem, por isso ela é a noiva perfeita desse dia. Estou encerrando.
Jesus tem novo nome, Brana. Vocês nunca ouviram mensagem dos outros, e William Soto pregar para todo mundo aí, que o novo nome é Brana. Vocês nunca ouviram. Vocês têm que saber que vocês ouviram, sim, de 2000 para cá. Eu já estudei de tudo. Irmão Brana estudou livros católicos também. Irmão Brana estudou livro de José Smith e outros. Eu também estudei. Eu estudei livro de vários homens, inclusive do William Soto. Estudei, sim. Mas a mensagem, você procura alguém de lá que crê que o novo nome é Brana. Que eles têm uma pregação desta entre eles. De novo nome Brana. Eles não têm entre eles, porque eles não creem assim. Eles não têm essa fé. Isso aqui é exclusivo da esposa. Começamos com HM, faz parte do nome de Deus. E logo descobrimos o nome, que é Brana. Que o número de Deus é 7. E o nome de Deus tem 7 letras. Irmão Brana ensinou isso em suas mensagens. Sabe o que quer dizer Bran? Perfeito, perfeição. Irmão Liveio. Aquela carta, irmão Liveio, parágrafo 28 e 29. Bran, perfeito. Oh, isso aí eu tenho pregado há quantos anos? Bran, perfeito, perfeição. Estamos pregando. Eu quero saber da mensagem do profeta. Se vocês creram e foram enganados, problema de vocês. Mas nós temos a mensagem da esposa, que é assim diz o Senhor. Essa mensagem é Pérgamo 56. É assim diz o Senhor. Ela tem o assim diz o Senhor. E depois no 57 de Pérgamo, irmão Brana diz, eles, falando de cada membro da noiva, tem o assim diz o Senhor. Depois que ela tem, aí eles têm também. Por isso, não é eu que tenho que defender a fé que você tem. Como eu gosto de ver pessoas que sabem defender a sua fé. Escutei o irmão Manuel Josias, lá de Alagoas, sabe defender a fé. Não depende de pastor ao lado. Já crê, sabe que aquilo é verdade. Que cada um de nós façamos isto. Não sejamos levianos como os outros, que qualquer coisa estão chutando a mensagem, estão pisando na mensagem, sem revelação. Mas Deus conserve vocês que são revelados, porque esta é a última hora. A última hora da igreja, não é a última hora de Brana. A última hora de irmão Brana já foi lá atrás. Agora é a última hora da esposa. Ela está usando os últimos minutos. Apocalipse 10, 8 a 11, para terminar o capítulo, para que Moisés e Elias, no capítulo 11 de Apocalipse, entrem em cena. Mas até que eles preparam para entrar em cena, nós estamos preparando para sair de cena. É hora nossa, é hora da igreja se preparar para sair. Amém. Guarde bem, a geração que você vive não é a geração do irmão Brana. É a geração da esposa. É a geração de João. A geração que você vive não é a geração de Apocalipse 10, de 1 a 7. Essa foi a geração do irmão Brana. A geração que você vive, que eu vivo, é Apocalipse 10, 8 a 11. Essa é a geração da esposa. Essa é a geração de João, que come o livrinho e não engasga. Os outros engasgaram e vomitaram. Mas esta aqui é a geração do João, que come o livrinho e não engasga. Ele sabe o que tem comido. Obrigado, Senhor. Que cada irmão, cada irmã tenha segurança da mensagem, da palavra que eles ouvem, que eles possam crer de todo o coração, segurar nisto entre vida e morte,
Diga: eu creio nesta verdade, eu defendo esta pregação. Senhor, toca no coração de cada eleito. Onde tem um eleito, ele levantará e dirá: eu creio assim, eu creio nesta mensagem, eu creio nesta mensagem da geração que é vivo, eu creio nesse dia, a mensagem que tem sido entregue, eu creio na mensagem da esposa, eu creio na mensagem de João, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar o 66, o seu ministério. O seu ministério aqui foi autenticado por Deus. Foram numerosas visões, sinais procedentes dos céus. Os grandes mistérios foram revelados, ouvimos dos lábios seus. Os grandes mistérios foram revelados, ouvimos dos lábios seus. O homem vidente já foi, a sua mensagem ficou, reviveu em nós a semente, fez o que Deus lhe mandou, partiu para Cristo após a conclusão, e tudo ele restaurou. Partiu para Cristo após a conclusão, e tudo ele restaurou. A sua mensagem nos chama pra perto de Deus estar. Aquele que o trouxe e o levou é o mesmo que vai voltar. E agora o profeta nos braços de Cristo espera o rebanho chegar. E agora o profeta nos braços de Cristo espera o rebanho chegar. João outra vez já pregou o que Brana veio revelar. A esposa já se aprontou e espera Cristo chamar. E agora o profeta nos braços de Cristo espera o rebanho chegar. E agora o profeta nos braços de Cristo espera o rebanho chegar. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Irmã Rosilda e família agradece a Deus por mais um ano de vida do irmão Mário. Amém. Muita saúde. E irmão Jonatas e irmã Silene agradece a Deus por completar 16 anos de matrimônio hoje. Deus abençoe Jonatas e a Silene. Irmão Eliezer Oliveira oferece esse culto em agradecimento por seu filho João ter passado em todas as provas e já está com a carteira de motorista em mãos. A irmã Rosa Luz, de Rancharia, pede oração para Regina, que teve Covid e descobriu que está com nódulo no pulmão.
Oração para o irmão Lucas e para Helena Manuel, que tem malária, e também para as filhas do irmão Lucas, que estão com febre, a irmã Lucrécia e a irmã Preciosa. Oração para o senhor Hélio de Melo e dona Marisa. Oração em favor do irmão Alexandre. Pastor Mendes conectado na casa do irmão Diego, em Marabá. Muito bem, muito bom mesmo. Pai, Tu és conhecedor de todos esses pedidos que nós lemos e o Senhor já tem operado. Provavelmente alguns desses já foram até curados quando nós estamos orando agora. Eles têm recebido já a libertação. Aqueles que têm alcançado a fé de cura, eles já estão abençoados e curados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toda enfermidade, malária, Covid, todo demônio saia desses corpos e a bênção de Deus, a saúde penetra nestas vidas. Senhor, aceita também o agradecimento de cada irmão pelo acontecido no lar dos seus filhos e em suas vidas. No nome de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem derramado sobre o seu povo. Continua manifestando a cada momento esta luz maior da hora final que estamos vivendo nesta terra. E que nenhum eleito, eu sei que nenhum eleito será enganado. Nenhum escolhido será enganado. Porque o escolhido, ele tem a revelação. Ele conhece o dia, a hora e a geração que ele vive. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Deus abençoe. Minha voz ainda está problemática, mas está dando para falar, está saindo alguma coisa. E se Deus quiser, sábado tem mais. Vamos estar aqui sábado e domingo cultuando ao nosso Deus. Vamos em paz. Muito obrigado. A vocês do Brasil, Portugal, África, Estados Unidos, Deus abençoe vocês por toda parte que estão nos ouvindo. Permaneçam firmes e tenham segurança daquilo que vocês creem e faça como o ceguinho de nascença em São João capítulo 9. Ele pôde defender a si mesmo. Ele não dependeu nem do pai dele, nem da mãe dele. Ele defendeu a si mesmo. É assim que você tem que fazer. Defenda com a fé que Deus tem te dado naquilo que você tem crido. Em nome de Jesus Cristo. Boa noite.